Bem-vindos ao Papo Sério com a Ali Clement e hoje o papo é sobre tendências no varejo. As nossas convidadas sabem tudo que vai acontecer porque estiveram na NRF, a maior feira de varejo mundial. E a gente está aqui na loja 7200 para um papo no sofá. Eu com este look lindíssimo, vocês sabem, né? Que é da Eu Diva Atelier e sempre contando com a inteligência e expertise da nossa empresa parceira 5IT Solutions. Vem com a gente. Hoje o papo é sobre tendências, inovação, novidades e eu tô aqui com duas super mulheres para falarem sobre o que elas viram lá na Feira Mundial do Varejo, NRF, né? NRF. Tá bonito, guria? Ai, tá. Então eu tô aqui com a Dariane Andrade, que é proprietária da Casa da Beleza, aliás, onde eu sempre fico mais bela, né? Mas que é especialista em gestão e vendas, esteve por lá, voltou com a cabeça cheia de ideias, e também com a Lízia Borba, que é especialista em gestão de vendas. Comercial de vendas. É uma... Passam vendendo. Vendem quando senta aqui quase vendendo tudo já pra mim. Mas enfim, eu quero saber, gurias, porque nós já tivemos, eu e a Dariane, a gente se encontra muito, já tivemos muito, ela já me passou vários insights. E é impressionante como esse tipo de local, ele faz assim, né, na mente. Então, comecem contando o que mais impactou vocês. Certamente é algo que para muitas pessoas também vai interessar saber mais, né? Vamos lá. Primeira coisa que mais impacta é que tu já começa o ano em Nova York. Porque a feira começa na primeira semana do ano. É uma feira centenária, ela tem 103 anos que acontece essa feira, que é uma feira considerada hoje a maior feira do varejo do mundo. E ela então tu já começa o ano chegando em Nova York, vendo as principais flagships. Então, assim, as maiores marcas do mundo criam lojas, sendo elas temporárias ou fixas, para serem como lojas modelo daquele ano. É nisso que a gente acredita. É assim que as lojas chegam e dizem, olha, a Louis Vuitton vai lá, faz uma loja e diz, ó, isso aqui é o que a Louis Vuitton acredita como tendência e como realidade do varejo daqui até 3 anos. Tá, e dá pra, com base nessa fala, dá pra dizer que não necessariamente essas lojas montam essas lojas pra vender, pra realmente vender ali na hora, ou elas querem, na verdade, é assim que a gente se posiciona pros próximos 3 anos do ponto de vista do varejo? Exatamente isso. Não é pra vender. Tem uma loja que foi feita em Nova York, que ela demorou 3 anos pra ser construída, que é da Printemps. O que é Printemps? Printemps é uma loja de departamento francesa que chegou agora em novembro do ano passado, perto de Wall Street, umas 2 quadras ali da Bolsa de Valores, e ela é uma loja que demorou 3 anos para ser construída. O custo mensal estimado de manutenção da loja é de $1 milhão. Manutenção. Só para ela existir. Só para ela existir. E ela não tem, de forma alguma, como objetivo de retorno financeiro. É marketing. É marketing, ela é um posicionamento. Ela veio para dizer assim, atenção mundo, as lojas de departamento mudaram, esta é a nova realidade, é assim que nós nos posicionamos, como a maior loja de departamentos do mundo. Ponto. Eu acredito que muito da venda deles seja online, né? Ou não? Não, a venda deles é nas lojas, não nessa loja. Aí é que tá. Eles têm 1000 lojas no mundo. Sim, mas loja conceito. Eles têm 1000 lojas no mundo. Aquela é a loja que mostra, olha, essa é a nossa loja conceito, que eles chamam de flagship, que é a loja conceito. E aí, pega, tá, isso aqui vai dar certo. Então, isso aqui, nos próximos 2 anos, eu vou botar em 500 lojas. Tipo assim, eles usam lustres à mão. Todos os lustres da loja foram feitos à mão. Tá brincando. São umas coisas assim... E uma coisa interessante dessa loja é que ela tem um conceito que trouxe bastante atenção, que é a coisa do slow living, né? Desse viver devagar. Então a gente vive hoje, tá todo mundo na correria. Tu pergunta qualquer pessoa, tô na correria. E aí o consumo vem assim, não, pra tu consumir, tu precisa parar, tu precisa olhar, tu precisa, né? Viver. E aí essa loja, tu vai entrando e ela vai te engolindo, sabe? Ela vai fazendo tu desacelerar, porque ela vai tendo curva, ela vai tendo mudança de ambiente, mudança de piso, mudança de
iluminação, É como mudança se fosse um universo próprio. próprio. E aí tu vai entrando, tem uma parte dela que ela parece uma mesquita, né? É um negócio assim, sabe, luxuosíssimo, assim, maravilhoso. Então, assim, ela te desacelera, não tem janela, então um pouco desse conceito do shopping. Tem uma parte ali que tem uma janela, mas na maior parte não tem. E muito olhando para essa questão que também foi bastante falada na NRF, dessa coisa do sensorial. Né? Apareceu lá na palestra de tendências da WGSN essa questão de que as pessoas querem voltar a sentir, a viver, a experienciar. Então ela tem ali o coisa da maquiagem, do wellness, né? Que é essa coisa do bem-estar. Então tem as cabines de massagem. Isso é um aspecto que a gente viu bastante, não só lá, né? Que é essa coisa do serviço dentro do ponto de venda físico. Né? Então, coisas para que tu possa fazer de fato. Então, tem a parte da massagem, tem a maquiadora. Só que ela não vende só coisas de wellness. Ela vende sapato, ela vende roupa, ela vende, né? Porque ela é uma loja De departamento. de departamento. E teve uma loja nos Estados Unidos agora, depois que logo que a gente voltou, que quebrou. Se eu não tô me lembrando o nome. Saks. A Saks. Na mesma semana Na que mesma nós estávamos semana. lá. Exato. E aí... A Saks quebrou. Saks quebrou, entrou E em aí concordata. a gente se pergunta, né? Então então quer dizer que o ponto físico tá morrendo? Não. O ponto físico tá se reinventando. Né? Ele está mudando a forma de consumir, a jornada do cliente dentro do ponto de venda físico é que está mudando, e esse cliente vai para o ponto de vista físico com uma outra expectativa, com uma expectativa de viver uma experiência. É que se a gente for pensar, depois de toda essa nova era do digital, né, e da possibilidade de comprar pela internet, o que é o não comprar pela internet? É exatamente tu poder ter acesso ao produto e ao que ele significa dentro de um espaço. Senão tu vai lá e compra pela internet. Exato. Então não é tu vai lá só e pega um par de sapato. Teria que passar por tudo isso. E a gente sente falta disso, né? Cada vez mais a gente quer se conectar à natureza, se conectar às pessoas, se conectar a cheiros. A gente fala assim, a jornada do cliente, ele começa no digital. 90% do que te impacta, primeiramente hoje, te impacta de forma digital. Mas hoje apenas 15% das vendas são feitas no digital. Isso é tendência mundial, tá? Estados Unidos, Brasil, apenas 15%. A gente não chega. Estados Unidos estava em 12% e agora está em 15% das vendas digital. Que loucura! 85% das vendas ainda são e seguirão sendo feitas fisicamente. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso traz de novo a importância do atendimento ou muito é automatizado a partir de agora? Não, com certeza o atendimento, isso assim, foi outro aspecto. Eu, por exemplo, fui com uma expectativa de ouvir muito sobre IA. Eu vou chegar lá, a gente vai ouvir inteligência artificial, e realmente a gente ouviu muito sobre agentes de IA, que é esse agente executor. Então a IA deixa de ser uma resposta num prompt, né, de uma pergunta que tu tá fazendo, e ela passa a agir, a tomar ação. Mas, ao mesmo tempo em que a gente ouviu falar muito disso, a gente ouviu falar muito do fator humano. Do humano como um artigo de luxo. O humano que gera essa conexão. O humano que acolhe. O humano que traz o porquê, o benefício, o valor daquilo ali que está sendo vendido. Né? Então, assim, eu acho que nunca antes na história foi tão importante, né, o atendimento, essa presencialidade. Houve até um som divino para concordar com esta fala maravilhosa. Nós humanos viramos artigo de luxo, viu? Por isso Tem que uma a gente tem que se dar valor, entendeu? Tem uma expressão que a gente ouviu muito lá, que me chocou quando eu raciocinei sobre ela. Human Premium. A IA executa muito bem as coisas e ela vem para fazer com que toda a operação fique muito eficiente. E nós, humanos, deixamos de ser operacionais. Essa é a grande mudança do mundo com a IA. Nós não seremos mais operacionais. Ninguém mais vai contar estoque. Isso é a IA que vai fazer. Ela vai contar o estoque. Na verdade, isso é uma evolução, inclusive, isso requer uma evolução intelectual, espiritual, tecnológica, emocional, tudo. E nós, então, passamos a ser human premiums. Então, a gente tem que estar acima da IA. Porque a IA não sente. A IA não vive. A IA não experiencia. E aí é que entra o atendimento e a experiência durante uma compra, durante um consumidor, durante uma explicação, durante o entendimento. Porque a IA, ela pode saber tudo sobre a Ali. Tudo que está na internet, tudo que está na rede hoje, que é de conhecimento público, mas sendo que um ser humano é incapaz de saber tudo que está
na rede sobre a Ali, a IA tem essa capacidade, essa eficiência operacional. Mas ela nunca vai sentar nesse sofá e conversar com a Ali. E isso só o humano faz. Então, o humano precisa aproveitar muito mais isso. E entender com muito mais profundidade o que significa eu poder estar aqui sentada conversando contigo. Isso significa ter, na verdade, muito repertório, né? Muito. Não só repertório intelectual, mas repertório de vida. E isso foi um ponto que me chamou a atenção, né? Porque acho que existe, assim, talvez no imaginário coletivo de que, agora tudo eu resolvo com a IA, né? Então isso aqui a IA sabe, isso aqui a IA vai me dizer. E ao contrário, né? Tu vai precisar saber muito. E aí até de aspectos assim, filosofia, ética, moral, né, análise crítica. Eu até vi alguma coisa tua que tu falava que tu era uma boa pessoa de crítica, né, que tu sabia fazer boas perguntas, que tu sabia... E é isso, sabe? É tu ter essa capacidade, esse repertório, essa cultura pra saber olhar para aquilo ali que a IA tá te trazendo, porque ela vai te munir com um monte de informação e tu fazer análise crítica. Mas isso aqui serve, isso aqui é ético, isso aqui tá certo, isso aqui faz sentido, como é que eu vou usar? Porque eu até posso ser a dona da loja, onde eu tenho todas as informações da Alia, ela gosta de sofá branco, ela gosta da roupa azul, ela quer que tenha detalhes em preto. Eu vou receber essa informação, mas sou eu, Lízia, que vou te atender na loja. Sou eu, Lízia, que vou te conduzir a olhar, nossa, Alia, olha que bonito que chegou aqui hoje pra ti, uma coisa da tua cor, com detalhes em preto, que era o que tu vinha buscando. Então, assim, é a minha comunicação. E aí a gente ouviu isso também, né, no escritório do Google, da importância da comunicação, da gente saber se comunicar, da gente saber se expressar, da gente saber ter clareza, né, tanto no que tu vai gerenciar pra IA, né, no que tu vai exigir da IA, como o que tu vai usar e como que tu vai trazer isso pra dentro da tua vida profissional, da tua vida pessoal. E não só comunicação verbal, né? Porque aí entra, inclusive, o olhar empático, a sensibilidade do que o outro tá sentindo, se ficou desgostoso. Porque isso é realmente muito da empatia, do feeling, né? A gente sai de hard skills técnicos e o humano do futuro, nós, tanto líderes, tanto donos de negócio, tanto qualquer pessoa no mercado de trabalho, nós passamos a ser mais desenvolvidos nos nossos soft skills. E onde é que entra a espiritualidade nisso, ou se é que entra? Então, sabe que eu tava por acaso, olha, ou dizem que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Lendo hoje um artigo falando exatamente sobre isso, dizendo que a espiritualidade, ela deixa de ser um misticismo e ela passa a ser um pilar fundamental. Porque no momento em que a gente vive esse mundo hiperconectado, onde a gente é infoxicado, né, com um monte de informação. Infoxicado. Gostei dessa. Né, com muita Finalmente informação. Alguém me entendeu. Infoxicada é como eu me sinto. Não, é que... Imagina. E que, inclusive, existe um livro, depois eu compartilho por contigo favor, o nome. Em que a gente tá tão sobrecarregado com tanta coisa, e aí vem, e esse artigo que eu tava lendo falava sobre os CEOs, CMOs, então pessoas que, né, porque imagina, se a gente aqui, né, que eu digo tá no médio aqui, tá recebendo muita informação, pensa quem tá, né, os altas lideranças, assim, tomando milhares de decisões, então assim, eles estão entendendo que é quase como se a gente fosse um software e a espiritualidade viesse como a capacidade do refresh, da atualização desse software, de vir algo que te diz assim, não, agora aqui tu vai te centrar. E aí a espiritualidade, né, o que cada um acredita. Sim. Que para um pode ser uma meditação, para outro pode ser numa missa, para outro pode ser um culto, para outro, né? Então assim, independente do qual é a fonte que tu vai buscar essa espiritualidade, é esse momento de tu ter a capacidade de fazer um reset. E isso entra nesse mercado que a gente vinha falando ali do wellness, do bem-estar. Isso passa a ser um pilar. Então deixa de ser um misticismo, uma coisa de eu acho que é importante, e passa a ser um pilar fundamental de saúde mental mesmo. Das pessoas terem um momento de reconexão, né, que seja consigo mesmo, né? Se não tem uma crença específica, mas que seja uma reconexão isso acaba interna. sendo de fato essencial, porque eu acompanho há muito tempo e eu tentei buscar, inclusive, a conexão do espiritual com a ciência, de alguma forma, aquela mente cética, né? E daí quando a gente vê a partir da necessidade de tu ser um humano premium, né, e tu tem que ser íntegro, e íntegro eu digo no sentido de realmente integral, né, inteiro, e aí não tem como deixar isso de fora. Isso acaba sendo realmente algo que diferencia as pessoas, então, em setores como atendimento, né, e serviços, enfim, até mesmo da criatividade, porque é a partir do que é humano que algumas ideias vão surgir, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente ainda vai evoluir a falar sobre isso. Hoje a gente sente isso
Mas isso não é falado. Ainda de uma forma... Porque nós somos mulheres à frente. Nós somos né? a tempo, mas não é. Então, eu Aham. acredito que ainda a gente tem muito o que evoluir nesse entendimento do impacto da IA sobre o que está acontecendo e o que vai ser de nós daqui para frente. E o que vai ser de nós daqui pra frente, Dari? Daqui para frente, nós vamos viver muito mais o toque. Então, a gente já vê essa tendência, já vai ver o toque, e a gente vai ver contexto. Teve uma palestra da ERF muito forte que falou sobre gerações. Então, a gente para de datar pessoas com geração Y, X, Z, Alpha, Beta, geração Millennials e geração Z. Elas deixam de existir como Classificação. classificação e a gente passa a viver em contexto. Contexto de consumo. A gente está falando de consumo, né? NRF é varejo. Então, a gente passa a viver em contexto de consumo. A Ali, ela pode ser datada da geração Millennial. Ela é minha Mas geração... eu ainda não tô com o prazo de validade, Vanessa. Não, mas ela consome a internet como Z. Porque o contexto em que ela vive, consome a internet Z, consome fisicamente ou consome digitalmente. Hoje, existem tendências fortíssimas, ainda datadas, de que a geração alfa, que é a geração dos nossos filhos, vai consumir mais ainda físico do que digital. Mais do que quem pode ter nascido em 70, 80, que hoje consome mais digital. Porque pegou essa era boom. Porque o contexto em que ele começou a consumir, tudo era consumido digital. Mas já quem está na geração Z já não está nesse contexto. Está no contexto de experiência. Está no contexto de entender toda a jornada, de querer, não é entender, quem entende somos nós do varejo, mas é querer viver toda a jornada. Até porque é o que não deixa de ser o diferente, né? A gente está imerso em um mundo digital, essas crianças já nasceram aqui, e de repente tu ter o acesso ao que é Experiência. lúdico quase, em certos aspectos, acaba sendo muito mais encantador, porque né? E tem uma coisa interessante do que a Dari trouxe, que é essa questão do porquê que some essas gerações, essa questão do datar as gerações. Porque nunca antes na história também a gente viveu tantas gerações ao mesmo tempo. No momento em que a gente aqui tem a expectativa de até os 120 anos, talvez os últimos 20 não sejam bons, né? A gente não sabe. Ah, não sei, mas eu vou posso até estar meio por dentro, mas eu vou estar aqui, ó. Vai estar lá escovada, bonita. Sempre, sempre. E existe um momento da história em que a gente vai ter mais de 5 gerações vivendo ao mesmo tempo. Então a gente visitou lá, por exemplo, uma loja da Wilson, né? Que o Wilson é uma marca, até eu me surpreendi quando eu fui na loja, porque não é uma marca que não é uma marca que tá no hype, né? Não é uma marca que a gente mais ouve. Um clássico do que um Isso, hype, exatamente. Eu nem parei pra pensar que existia ainda uma loja da Wilson, né? Porque não é mais uma coisa que tá, enfim, no imaginário aqui das marcas e tal. Tu chega dentro do ponto de venda físico, ele é aquela história do quiet luxury, né? Então, esse luxo silencioso. Então, tem ali o W, né? Com a marquinha bem pequenininha na roupa. As roupas todas mais buscando uma questão do tênis, mais social, nananã. Ao mesmo tempo, eles fazem a bola de basquete. Tem uma quadra de basquete onde as pessoas podem jogar. Tu entende? Então, assim... Tá, mas peraí, o Wilson não era uma coisa, talvez, baby boomer, geração X, né? Que foi lá atrás, que consumiu... Não, mas assim, ó, eles estão conversando com todo mundo. Eles estão conversando com o Baby Boomer, eles estão conversando com o X, mas eles já estão conversando com o Z também. Porque eles estão trazendo experiência pra dentro, eles estão lá no basquete que o Z vê. Então, assim, sabe, é essa capacidade das marcas entenderem que as pessoas vão deixar de se... o consumo, ele não vai ser mais por faixa etária ou de experiência, não, ele vai ser por grupos de interesse. Sim. E aí se cria uma coisa que se falou muito também, né, que é comunidade. Então, isso que vocês criaram com Aliadas... é uma baita comunidade. E a comunidade, cada vez, ela vai ter mais força. Porque essa comunidade tem uma identidade, as pessoas se sentem pertencentes. Tem um aspecto do third place, né, que a gente ouviu bastante, que é o ponto de venda físico ou a comunidade ser o lugar que é ouvir o ponto de encontro. Então, ele é o terceiro lugar porque eu tenho a minha casa, eu tenho o meu trabalho e eu tenho o third place. Tipo um QG. Isso, um QG. Que é onde eu volto... né, onde eu encontro as pessoas que comungam dos mesmos valores, que conversam das mesmas coisas, e aí a importância do varejo cada vez mais olhar para essa questão de eventos, né, de trazer conteúdo relevante. O que esse meu público quer ouvir? Sim, né? Porque ninguém quer só ter a sensação de que está sendo ali chamado para tentar vender alguma coisa, né? Exato. A gente quer... É o contrário, né? A gente quer pertencer, né? Foi muito delícia, foi a do Ryan Reynolds. Ele falou exatamente sobre isso. Ai,
Só pra Só momento pra de ver silêncio, ele. por Peraí, favor. como é que foi a... Fala de novo, como é Não, que mas foi? precisa ter, né? Mulheres, Aham. por favor, um momento de silêncio, porque a gente Mas porque ele é tava bonito na palestra também, além do de Ryan Ryan Reynolds. Reynolds, do marido da... Eu não tava ligando o nome com a pessoa, porque eu fiquei imaginando que era uma outra Sim, figura. uma coisa. Não tinha me dado Não, a gente respirou, como diria. Vamos botar uma foto do Ryan Reynolds aí, o marido Por da favor. Blake Lively, aliás, que é uma mulher maravilhosa Isso, também. aham. Por Mãe de favor. 4 filhos, inclusive. Isso. Vamos valorizar as mulheres. Aham. É uma satisfação. Me perdi completamente. Além disso, ele é inteligente, articulado, o que mais? Não, foi como diria a Dari, a gente respirou o que eu mesmo tava ar que ele. Eu respirei mesmo ar. Gente, eu fui pra primeira fila. Eu respirei o mesmo ar que ele. Não sei as demais pessoas. Mas eu respirei. Tá, e aí foi uma delícia. Esse momento corta. É isso aí, gente. Isso é ser humano, entendeu? Tá? Não, Não tava, somos quem que você robôs. tava falando antes? Do A gente Ryan tava Reynolds. falando do Ryan Reynolds, porque a gente tava trazendo Da essa coisa do comunidade. third place, da comunidade de vender. As pessoas não querem ir só num lugar Isso. pra vender. Olha, ele falou sobre isso muito forte. Ele disse assim, bem assim a frase Muito dele. forte. Bem assim a frase dele. As pessoas sabem que eu tô vendendo pra elas. Elas não são burras. Elas não são idiota. Ninguém é idiota. Sabe que eu tô vendendo pra elas. Então, ela não aceita mais ser lubridiada como se tu achasse que ela é uma idiota. Não. Ela sabe que tu tá vendendo pra ela. Então, seja claro. Olha, eu vou te mostrar aqui, ó, isso, porque eu quero te vender. Eu tô te vendendo, não, tipo assim. E aí é interessante, porque aí ele falou a história, que ele comprou o time de futebol, e aí e ele sabia, claro, ele ia usar a imagem dele para vender. Era óbvio. Não era apenas uma boa ação. É claro que tem a parte dele do porquê que ele fez aquilo. Mas ele ia usar a imagem dele para vender. Sim, E ele, e assim, e aí eu me lembrei muito de ti, porque tu também sempre fala sobre isso também. Tipo assim, cara, é um negócio, não é? Né? Uhum. Quando a gente tá tratando de um negócio, ele é um negócio, e não vamos tentar tapar o sol com a peneira. E ele falou sobre isso, e aí ele também falou sobre, ok, agora eu vou dar protagonismo para as pessoas que fazem parte dessa comunidade, que são as pessoas que realmente fazem aquilo acontecer, que não sou eu, como ele disse, não sou eu. Eu uso a minha imagem vende, todo mundo sabe, represento e tal. Mas quem é os jogadores do time? Porque o time saiu da 5ª divisão para a 2ª divisão inglesa. Quem é? São os moradores daquela comunidade, daquela cidade, porque é uma cidadezinha desse tamanho inglesa. Então ele fez aquelas pessoas serem os protagonistas para o time crescer, não somente ele. E aí ele falou isso muito forte. E aí tu conecta isso, olha que loucura. E aí depois o que estava entrevistando ele conectou de uma forma bem levinha, assim, mas é que tinha vindo antes, um dia antes tinha tido uma palestra sobre Singapura. E aí ele traz sobre o teu vendedor fazer a live da venda, não tu. Né? O vendedor da loja fazia a live da venda, não é só o dono. Porque a gente vinha de uma era em que só o dono tinha que aparecer. Né? O dono, o proprietário tem que aparecer, o dono tem que aparecer. Ok, o dono tem que aparecer também. Mas o protagonismo de quem é que tá vivenciando aquilo todo dia. Porque no fim da história, quem é que atende o cliente quando ele chega na loja? É o vendedor. Eu sou a isca, eu chamo, né? Eu sou a dona, eu boto a cara pra bater, eu digo, eu assino, eu autorizo, eu digo, ó, qualquer coisa eu mato no peito, mas de fato quem vai atender, quem vai gerar essa experiência é o vendedor. Então traz ele pro protagonismo também e coloca ele também para aparecer. Agora é muito louco porque tudo que vocês estão falando tem como ponto de convergência a questão da identidade humana, né? Porque isso também tem a ver com ego, com vaidade, e tá tudo bem, porque todo mundo que faz um serviço quer ser valorizado por aquilo, né? Não é só a história do salário, a gente quer ser reconhecido. Então até o próprio funcionamento de um negócio acaba passando por essa percepção para que o humano, que no fim das contas é o centro de tudo que vocês estão falando. Apesar de vermos em momentos de IA, de tecnologia. Isso ficou muito claro pra gente, assim, em todas as palestras assim, que a gente ouvia, sempre vinha, né? Humano, a humanidade, o fator humano. E a IA como ferramenta. Isso foi uma coisa assim que ficou muito marcada pra mim. A IA, ela vem potencializar o que o ser humano é bom. Né? Então ela não vem para substituir,
ela vem para dizer, daí claro, daí vai partir do ser humano se especializar. Então por isso eu digo, nunca antes, né, foi tão importante estudar, ter repertório, né, se desenvolver, investir em treinamento. Toda vez que eu ouço isso, eu fico pensando que eu tenho que saber mais de ar. Agora a gente vai trocar de assunto. Mas é interessante que não Quero é só trocar de saber. assunto. Tá bom, mas é que não é só interessante saber Ainda bem sobre que eu tô nervosa já. Eu quero trocar de assunto. Já tô achando que eu preciso de um IA aqui Eu comigo quero aqui. trazer o digital pro físico na Tá. nossa Meta Glass. Maravilhosa. Fiquei sabendo que tem experiência ao vivo. Ao vivo. Vamos Tá, fazer tô essa nervosa. experiência Põe aí, aqui que eu pode faço. botar. Isso foi uma experiência que a gente viveu lá, a gente visitou a loja, né, do ainda não tá Meta acontecendo Glass, nada. tá? Não, Fica, não. fica calma, fica tranquila, vai acontecer. O que Ele não acontece? falou contigo ainda. A Meta do Tsuzuki, né? A maior Do empresa. Tsuzuki. Tsuzuki é a maior empresa do mundo hoje. Também entendendo que o digital precisa vir pro físico. Tá falando já, tá começando Aconteceu a alguma falar. coisa. Aconteceu? Tá falando comigo. Ó, vai começar a ouvir uma música aí. Pode continuar, Dari. Eu não tô ouvindo nada, Não, tá? eu Só pra sei. te saber. Eu sei. Então ele também criou essa experiência física com a Meta Lab, que é a loja da Meta. Então até o Tsuzuki, que é alguém 100% digital, uma empresa totalmente digital, se obrigou a trazer essa experiência física. Né? Trazer algo que as pessoas tocam. Então tu entra na loja e descobre que... Agora aumenta o volume e baixa o volume. O problema Ó, aumenta o volume, baixa o volume. Faz assim com o teu dedo, assim, ó, do lado do óculos. Faz assim, aqui bem aqui na haste dele. Não, desse outro lado que tu tá. Desse outro lado. Vai aqui. Mais pra trás um pouco. Aí, pra frente. Isso. é muito legal isso aqui, gente. Eu tinha que botar... O que tem o cabelo? Toca na cabeça. Toca a cabeça? A música toca na Ah, cabeça. toca na cabeça, toca na cabeça. Nossa, esse episódio vai ficar sensacional, coisa de gente louca. Gente, é muito legal isso aqui. É aí muito tu legal. baixa. Aí O tu problema baixa é eu o ficar volume. falando contigo e fingindo que eu tô prestando atenção. Aí tu pode tirar uma foto da Dari, tu vai ver que tem um... Onde é que eu tiro a foto da Dai? Aqui, ó. Tu vai Não, ver tu que só aqui, fala ó, assim, tem hey Meta, take a picture. E tem um coisinho aqui do teu lado também. Hey Meta, take a picture. Eu quero esse negócio aqui, que é sensacional. É muito legal. Aí tu pode gravar, ele traduz. Então eu posso falar em inglês contigo e tu vai ouvir em português, ele vai traduzir pro português. E esse aqui, e tem grau ou esse aqui não Pode precisa ter grau. Eu posso No ficar meu só caso fazendo não tem, porque eu não tenho, não uso, mas ele também vira transition, então quando tu sai ele fica o óculos de escuro, assim, normal. Grava, tira, né, faz filme. Daí eu tava comentando com a Dari que a gente teve um colega lá que tava com a gente na NRF, que ele é dono de ótica, e ele vende já o Metaglass. E ele tava contando, assim, que ele usa, que muitos casos para acessibilidade. Pessoas que têm a visão reduzida, porque se tu disser, hey Meta, take a picture, what do you see? Ele vai tirar a foto e Mas ele tu vai falou te... e agora não reconheceu, tem que estar em mim, Eu, tá em ti. acho que, talvez tá meio longe, ele não viu, mas se é a pessoa falando, ele ouve. Ele tira a foto e ele te diz o que ele tá enxergando. Então ele contou a história de um menino que ele perdeu a visão, o menino era escritor, assim, jovem, assim, perdeu a visão. E ele queria seguir escrevendo, ele conseguiu voltar a escrever por causa do... Gente, que do loucura! Meta. Então é uma loucura, né? E aí, assim, até fazendo uma outra conexão inusitada, né? Entre várias coisas que eu faço, né? E, enquanto E o óculos gestora... vem prontinho. Olha, eu tô Vem acabando com a tua prontinha. fala aqui, Manta. O óculos vem prontinho, assim, com a Vem coisinha do assim. Meta aqui. Vem, Vem. aham. Daí Esse tem os é transition. modelinhos, aí tem os Pode ser modelinhos só e tal. sol, pode Mas ser aqui só... tem É uma, uma marquinha é uma collab com a Ray-Ban. com a Ray-Ban, né? Muito Ray-Ban. legal. E aí tem Oakley, tem outras marcas também. Mas o que eu ia comentar é que, entre várias coisas que eu faço, né, como gestora comercial, eu também hoje sou responsável pela área de novos negócios na Procempa. E a Procempa é uma empresa de tecnologia do município de Porto Alegre. E aí, claro, eu trouxe, né, como que um lugar que fala de varejo, uma NRF, vai falar de varejo, o que ela fala para o cidadão? Né? Então, a minha grande reflexão foi como que a gente olha para o cidadão como cidadão cliente. E aí, quando eu olhei esse óculos, eu pensei, imagina se a gente tivesse todos os agentes de segurança, então todo mundo que cuida da segurança da cidade, com um dispositivo que pode filmar, que pode mostrar, que pode expor, conectado lá ao SEIC, né, que é a nossa área lá de segurança. Porque, na verdade, toda essa questão da câmera de segurança, ela... Isso aqui é demais. E se tu fizer Hey Meta Record, Ele grava. liga a luz, olha pra te ver. Hey Meta. Hey, Meta, record. Ele tá? E agora ele ligou uma luz branca Isso, e eu e ele sei tá que tu tá me filmando. gravando. Eu Isso, sei que tu tá Sim, me daí gravando. tu tá... É uma questão de Claro, privacidade, de exatamente, mostrar pra não tô pessoa que tu fazendo tá uma sendo coisa- gravada. Mas pensa o quanto a gente ganha. Por isso que eu acho que o óculos, ele tangibiliza isso que a gente vem falar da ferramenta.
Eu não vou deixar de ter o policial, eu não vou deixar de ter a pessoa da segurança, mas eu tenho a pessoa com uma ferramenta que traz ainda mais segurança. Não, é o mesmo sistema né, das câmeras de segurança. Exatamente. Só que tu e um agente público, ele é autorizado por lei, né? A atuar nessa... Gente, que Sem parar de gravar. aqui ele tá... Agora, hey Meta, stop recording. Hey, Meta, stop recording. Ó, ele vai parar. Não, parou, porque acho que não... Tem alguma coisa que ele É que não não tem que usa. estar vestido? É, eu acho que sim. Hey, Meta, stop recording. Agora sim. Gente, eu quero É muito legal. Isso aqui pra viajar, é sensacional. É né? sensacional. E ele vai, tipo, se põe no Google Maps, ele vai te dizendo, dobra a direita, dobra a esquerda. Então ele pode ouvir áudio, né? Enfim, tu Sim. faz todos. Ele funciona como. Eu brinco que a Meta não vai gostar dessa minha comparação, mas é como uma Alexa no teu ouvido. Sim, tá bom. Daí cada um São marcas também que eles diferentes, que né? superem. Exatamente. aham. E, de qualquer forma, a Meta superou daí, nesse caso, a Amazon, né? Aham. Mas que legal. E é bem que tu falou, né? Uma coisa assim, tangível. A gente Tangibiliza o que a gente tá aqui tangibiliza o que a gente falando, tá né? falando. Exatamente, Aham. exatamente. E o que mais, além do Ryan Reynolds, gato inteligente, o que mais chamou a atenção de vocês? A gente teve a oportunidade de ver o CEO do Google, né? Também a Dari olhava pra mim e dizia, não finge costume. Não finge costume, gente. A gente tá Não na dava pra frente fingir do costume. CEO. Pode gritar, pode fazer a fã. Não podia gravar, tá? A É. imprensa inteira foi proibida de Proibida gravar de na hora entrar. que ele entrou no palco. Porque ele fez um anúncio com essa questão dos agentes de IA. Isso tá, assim, pra mim foi uma novidade, mas isso pra eles parece que tá no sangue já, né? É assim, uma realidade posta, né? Tanto que agora apareceu a rede social dos agentes de IA, Moltby, não sei, enfim, agora já tá uma loucura Pois é, isso. qual é que é desse? Eles ficam realmente falando. Eles É, ficam os se agentes falando, se conversam, os agentes se conversam. Só E- para esclarecer aqui para quem não acompanhou isso, existe uma rede social de IAs. Isso. E eles falam dos humanos. falam. Isso, e eles trocam informações entre eles para poder resolver ali as questões. E aí, o que ele fez ali? Ele anunciou, foi dia 11 de janeiro, ele fez um anúncio oficial que o Google desenvolveu uma plataforma, né? Então, um protocolo, onde ele ajuda, ele define as regras financeiras, as transações financeiras que vão acontecer através dos agentes de IA. Então, a Lísia tem um site, ele quer comprar alguma coisa do site da Lísia, ela programa lá para o agente de IA dela fazer essa compra, o agente de IA faz essa compra, paga, faz toda a transação comercial sem nenhuma fricção, sem nenhum problema. Não precisa a Ali colocar lá, autorizar, botar o número do cartão, botar o código CVV, não, ela simplesmente manda o agente de IA comprar e o agente de IA compra e ela vê lá o produto chegar na casa dela. De uma forma padronizada. O que aconteceu? O Google parecia, não sei se para vocês, mas para mim, parecia que o Google estava ficando para trás. E a OpenAI. E aí, de repente, Lê do engano. É. de repente, o Google olha e fala assim: hoje são 5 bilhões de perguntas por dia no Google. O Google ainda é o maior, ele ainda é e continuará sendo o maior site de buscas e de informações do mundo. Todas as informações estão no Google. O Gemini já é a IA com maior volume de acessos no mundo. E aí ele chega e diz assim: e olha só, a gente viu que daqui a pouco, porque agora a era dos agentes chegou, e daqui a pouco a gente vai ter um problema. Qual vai ser o protocolo padrão de comunicação entre agentes? Então, antes de qualquer coisa... Tipo a língua. Então, antes de qualquer coisa, aqui está o padrão. E ele é de quem? Do Google. Da Google. Exatamente. Simples Foi assim. exatamente isso que ele fez lá pra gente. Ele explicando, olha, de uma era da IA generativa e agora chegamos na era dos agentes. E chegando na era dos agentes, temos uma necessidade de um padrão. E este padrão eu estou lançando agora. Aham. Assim, e na hora que ele falou, porque eu tava aqui, né? Atualizando o Google. Atualizando o Google, atualizando todas as informações. Sim. Quando ele terminou... Como assim atualizando? Tu diz com ele? Não, falou- eu com o telefone atualizando aberto. as informações tá. de notícias do Google. Quando ele falou agora, Subiu. subiu o protocolo no site da Google como notícia mundial de lançamento. Ao mesmo tempo que ele falou o agora. Então quer dizer que vocês viveram a história. A gente viveu a Né? história. E isso é uma coisa assim, Esse é o acho que arrepiada. sentimento da NRF, assim, de tu tá ali, eu acho que o que a Dari trouxe muito bem, né? De tu começa o teu ano já entendendo de tendência. A gente teve uma palestra também da WGSN, que é, né, uma grande empresa de tendência. Até uma das coisas que tu falou, né, como é que vai ser o futuro, uma hora tu fez essa pergunta, né, como é que vai ser a partir de agora. Uma das coisas que me chamou a atenção é que ela, em algum momento dessa palestra, assim, não sei se vocês repararam, mas eu já falei 18 vezes a palavra crise.
E isso foi uma coisa que eles trouxeram, foi, acho que a única palestra que trouxe, né, esse aspecto. E ela disse assim, o negócio de vocês tem que ser anti-crise. Ele tem que ser anti-catástrofe. E aí, crise de todas as formas. Crise política, crise social, crise econômica, crise ambiental. Eu lembrei que nessa hora eu pensei muito na enchente. Eu falei, a gente porque a gente viveu, teve a Covid, logo depois já teve a enchente. Então ela falou assim, tem que ser anticrise. Qualquer crise que ocorra, porque isto... É uma realidade, Vai é fato, acontece, é né? fato. Aham. É E uma se a coisa gente que for vai avaliar acontecer. realmente, a cada 3, 4 anos a gente está vivendo, sendo atropelado por alguma coisa. E aí vem um pouco dessa coisa do que a gente trabalha em cidades resilientes, né? Então, assim, acho que são negócios resilientes, cidades resilientes, pessoas resilientes. Acho que essa palavra resiliência... Cidade resiliente, né? Ela considerou que as pessoas já são resilientes, ela pulou essa etapa, porque essa etapa foi falada muito em 2020, né? A gente falou muito de pessoas resilientes, e agora ela falou muito em cidades resilientes. E aí foi interessante, porque aí foi uma hora que ela começou a trazer natureza, ela trouxe imagens bem fortes de natureza, contrastando com megalópolis, assim. As imagens que ela colocava na palestra. A palestra da Cassandra, era uma das palestras mais esperadas da NRF, que eram as tendências para 2032 da WGSN. Porque 2030 já é passado, tá? É interessante fazer esse apontamento aqui para quem nos acompanha, que é como, quando se fala em tendências, está se vendo quase uma década para frente. Não um verão que vem. Não. O que a gente viu na NRF esse ano, e isso é dito lá, e a gente tem que saber que são coisas que são tendências de 2, 3 anos. E ano que vem, a gente pode ver já outras coisas. Essas tendências que a gente viu agora não se confirmarem, porque são tendências, elas podem não se confirmar e surgirem outras, como foi principalmente o ano do multiverso. Agora a tendência, só que os especialistas que estavam lá, que já foram 10, 12 anos, até 15 anos na feira, disseram que essa foi uma feira mais pé no chão dos últimos 10 anos. Olha, isso não é uma tendência? É uma tendência. Eu achei uma tendência. E eu acho que isso veio muito forte pós-Covid e pós a queda do multiverso. Após eles entenderem que o multiverso era muito viagem, sabe? Muito viagem. Não, e tem uma coisa também que eles anunciaram uma época que era a morte do ponto de venda físico, né? Acabou. Acabou o ponto de venda físico, não vai ter. Agora é o contrário. A importância do ponto de venda físico, a questão de que agora virou uma plataforma, né, que não é mais o teu site, o teu Instagram, o teu ponto de venda físico, não, é uma plataforma. A pessoa vai te consumir de várias formas e ela vai querer o físico para uma coisa, o digital para outra. Então, assim, tu tem que estar 360 ali preparado para todos os cenários e todos os gostos, né? E toda a jornada. Pois é, que essa pessoa vai gostar. Nesse aspecto, falando para quem tem empresas menores, né, mais focadas, na verdade, em chegar no final do mês, pagar as contas, mas que, claro, tá nos assistindo, tem assim, mas o que eu posso fazer? O que eu posso tentar inovar? O que vocês teriam de sugestão, se é que tem algo que pudesse ser aplicado, né? Que pudesse trazer para nossa realidade mais pé no chão? Tem uma coisa que a gente viu, né? Depois, até num pós-NRF que o CDL fez, e o Guto falou sobre isso da PM Web, que ele disse assim, em todas as lojas que eu visitei, e a gente confirmou porque a gente visitou as lojas também, em todas elas tinha um sofá. E aí ele trouxe uma tela com sofá. Então assim, da Louis Vuitton a Lululemon, né? Assim, todos os nichos, tudo tinha um sofá. Porque essa visão... Então, assim, o sofá é uma coisa teoricamente simples, né? De tu implementar na tua loja. Porque essa visão de tu estar nesse terceiro lugar, de tu acolher, desse acolhimento. Tá, mas, Liz, a minha loja não tem um espaço para botar um sofá. Mas tenho como botar um café, como botar uma bolachinha, né? Como fazer o cliente se sentir em casa. Tu receber... Não é só um ponto de venda, é um lugar onde vai chegar, se sentir... Tem a ver com a experiência, né? Tem a ver com a experiência. Então, eu né, dou treinamento sobre isso, sobre a experiência do atendimento em si. É eu chegar e dizer assim, oi, tudo bem? Eu sou a Lísia. Como eu posso te ajudar? Qual o teu nome? O que tu tá buscando hoje? Né? Então, assim, eu genuinamente tá interessada em qual dor eu vou resolver para ti. E isso todo mundo pode botar no seu ponto de venda físico, independente do tamanho, né? Mas então, assim, o sofá como esse símbolo do aconchego, do acolher e entender o que o outro realmente precisa para, de fato, com o que eu vou vender, sanar aquela dor que tá vindo, sabe? Bom, a loja 7.200 vocês viram que tá muito bem, né? Porque tá cheio de sofá. Um melhor que o outro, inclusive o meu problema foi ficar aqui
com pose e não ficar assim, né? Que tá tão bom. Tá tão bom. Que tá tão bom. Mas é realmente, assim, é isso, né? São essas pequenas dicas para poder aplicar no seu negocinho. Quando eu digo negocinho, é em termos realmente de tamanho, muitas vezes, do empreendimento. Tu, Dari, o que tu acha? Tu concorda, não concorda? Eu Trazer concordo o Ryan plenamente. Reynolds para o nosso negócio? Pode. Então, assim, o terceiro lugar é algo que é importantíssimo, a Lisa falou, é isso aqui. É o que a gente tá vivendo agora aqui, porque a gente tá gravando na 7.200 e a gente não tá aqui para comprar um sofá. A gente tá aqui para vivenciar esse ambiente. E talvez a gente compre E talvez um sofá, a gente compre né? um sofá, mas não é para isso que a gente chegou aqui. Mas é que é muito interessante, isso porque é uma coisa que eu falo para todos os nossos convidados, e eu conversei até com a Tati sobre isso, que é a proprietária. Eu disse, muito legal que os convidados chegam, nem todo mundo conhece, é lógico, porque a cidade é grande, não sei o quê. Claro. E aí é o momento de, que bonito. E é bem isso, né? Oportunizar também ter essa visão como empreendedor de ir além, de ver outras potencialidades do seu negócio. E só uma coisinha agora que eu me lembrei, falando sobre isso, isso é outra dica maravilhosa, que é fazer collab. E a gente viu muito isso, né? A gente acabou de mostrar aqui, a Ray-Ban fez a collab com a Meta. Então, assim, quais são as conexões, né, de colaboração com negócios que têm uma conexão com o teu negócio, que às vezes não é óbvio, né? Às vezes um negócio de café pode ter uma conexão com uma loja de móveis, que pode ter uma conexão com um podcast, que pode ter... Então, assim, quais são as conexões comuns que tem no fim do dia o mesmo cliente? Né? Então, assim, isso eu acho que é uma boa dica também, né? No seu negócio, olhar e dizer assim, bom, o que mais aqui conecta? O que o meu público consome? Consome café? Consome doce? Consome produtos de beleza? Consome livro? Né? Então, assim, o que eu vou agregar que tem um fim comum com esse consumidor que frequenta a minha loja? Acho que essa pode ser uma super dica também. E eu queria resgatar uma coisa que eu falei lá atrás, aqui no início da nossa conversa, mas que talvez não tenha ficado claro, e principalmente para quem está nos ouvindo agora, que é uma dica muito prática para quem tem um pequeno negócio, aquele botequinho da esquina, e ele vai usar essa informação também. Hoje, a IA está na mão de todo mundo, está no celular de todas as pessoas, todo mundo usa a IA generativa, que é o ChatGPT, vai ali e pergunta. O ChatGPT, por trás dele, estou dando o ChatGPT como exemplo, ele é movido por agentes, que é o que a Lisa muito bem trouxe, que foi algo muito falado lá. E os agentes, eles vão procurar sobre o teu bolicho, o teu restaurante, a tua loja, os teus itens, ele vai procurar com as informações que estão na rede disponíveis. Google, Instagram, TikTok. Conteúdo. Ele Vai conteúdo. varrer conteúdo. E ele vai consumir, atenção, o conteúdo em texto primeiro. E a volta das legendas gigantes no Instagram, das descrições gigantes no YouTube. Por quê? Porque a IA custa data centers gigantes, todo mundo está ouvindo, para processar. E é muito mais barato processar texto do que vídeo e do que imagem. Então, primeiro, ele vai priorizar o que tem sobre a Ali na internet em texto. Bom, o bom é que o meu caso tem muito texto. Então eu vou ser ali a sugada. Mas essa é uma então, super dica pro pequeno, né? Pro pequeno. Tem, por exemplo, um site bem feito, né? Tá Que no é algo Google, que parecia que até... isso até retrógrado. ultrapassadíssimo. E na verdade hoje vai servir não como fonte de consulta para um ser humano, Não, mas pra fonte IA. de consulta para IA. Inclusive dentro para quem vende joia, roupa, né? Coisa assim que é produto que tem descritivo, né? Então, é uma roupa preta com bordado, com um tom azul, né? Então, assim, o mais importante é o nível de descrição, porque a Ali, quando ela foi procurar roupa, ela vai botar esse nível de descrição. E ele precisa ter onde achar essa fonte e esse nível de descrição. Então, assim, tu ter o teu endereço atualizado, sabe? Coisas que pareciam, assim, feijão com arroz, assim. Lembrando que não é a Ali pessoa, né? É, Sim, a Ali marca. Porque a Ali pessoa, quando ela for procurar na internet, ela vai ler uma coisa mais ou menos e vai entender, porque ela vai raciocinar com a história que ela conhece. Sim, tu Ela tem vai ouvir vai ler repertório. alguma coisa sobre mim, sobre Dari. Mas ela já viu a Dari no outro dia, ela já conheceu a Dari em algum momento, amiga do amigo. A IA não tem isso. A IA tem aquela informação da Dari e todas as conexões que ela consegue fazer a partir daquela informação real, física, vamos imaginar, né? Como se o dado fosse um fio, porque ele é, né? Ela tem sobre aquele dado. Ela não tem memória
sentimental sobre um dia eu ouvir falar do pai da Dari no passado. Sim, ou tá registrado ou não existe. Ou não existe. Então, assim, colocar informações com o maior nível de confiança da tua empresa online. Dari, o que é confiança? O teu site com o teu domínio. O teu domínio registrado numa empresa confiável, não numa que te cobrou R$1 por ano, que é um xing-ling, não sei da onde, desculpem os xing-lings, mas, né, que ninguém sabe a origem, né, da onde saiu, aquele, não, então assim, vai, até isso. Não, porque isso é importante. Até isso a IA considera. Aonde o teu site está hospedado. A hospedagem do teu domínio, a hospedagem do teu site é de uma empresa que eu também, as informações que eu tenho geram confiança, porque a IA não tem confiança de feeling. Ela tem confiança de informação. Então, quanto mais dados e informações confiáveis, nunca truncados. Não tenham dúvida sobre o que está aqui e o que não está ali. Mas um dia apareceu aqui, outro dia apareceu lá. Não tem. E isso tem uma parte boa para nós. Quanto mais, vai ficar cada vez mais difícil das pessoas fazerem os golpes, né? Porque tu vai botar na IA, esse site é confiável, ela vai fazer todos esses links numa velocidade que nós seríamos incapazes de fazer e vai nos dizer. E é o mesmo a gente tem que fazer para o nosso consumidor final. Bom, o que é confiável é o papo sério, porque aqui só tem coisa boa e vocês realmente podem confiar nessas duas maravilhosas que trouxeram. Eu tô aqui, ó, só com a cabeça aqui, ó, a milhão, já louca pra refazer meu site. Só que agora o Ryan Reynolds nos ligou. Nós vamos ter que ficar por aqui, porque a gente tinha marcado café, né? Cafézinho com ele. Então, pra falar sobre tendências. Tendências. NRF. Beijo, gente! Beijo.